Bom dia, paz do Senhor, tudo bem? Deus colocou uma palavra no meu coração e o Espírito Santo mais uma vez me impulsionou de estar passando para você que está vendo nesse momento esse vídeo, pois eu tenho certeza que nada é por acaso e o Senhor, Ele de alguma forma Ele quer falar contigo e o nome dEle será glorificado e sua fé também será edificada para a honra e glória do Senhor, amém? Irmãos, encontra-se no livro de Lucas, Evangelho de Lucas, o capítulo 5, apenas um versículo, versículo 2, que diz assim: E viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. Amém? Um detalhe que Deus colocou no meu coração, que me chamou a atenção nesse versículo, foi o fato dos pescadores estarem lavando as suas redes. Se você conhece um pouco a respeito desse texto, você vai perceber que esse era um comportamento que os pescadores tinham, era uma rotina que eles seguiam todas as vezes que eles voltavam da pescaria depois de uma noite inteira de trabalho. Então todas as manhãs, quando eles voltavam da pescaria, eles lavavam a rede, independente do resultado, independente se tinham pescado ou não, se a pesca tinha sido boa ou não. Esse fato de lavar as redes significava o final de um expediente. Ali estava deixando bem claro que agora era hora de ir para casa, de ir embora. Porém, irmãos, algo que me chama a atenção é que Jesus estava ali, por aqueles lugares ali, passando por aquele lugar, sendo seguido por uma grande multidão, e de longe ele avista 2 barquinhos. E um deles era o barco onde os pescadores lavavam as redes. Um deles era de Pedro, Simão Pedro. Então ele chama Pedro, ele pega praticamente emprestado o barco de Pedro, ele entra no barco de Pedro e pede que arraste um pouco o barco até um pouco depois da beirada daquele mar, da margem daquele mar, do mar da Galileia. E ali então Jesus, ninguém tinha falado nada para ele, ninguém tinha falado para Jesus que a pescaria tinha sido boa ou ruim. Jesus então ele fala a seguinte coisa para Simão, para Pedro: pede para que Pedro levasse o barco em alto mar e lançasse a rede. Pedro, nesse momento, ele levanta uma questão, ele responde da seguinte forma, aquilo que ele tinha vivido, certamente. Ele fala: Senhor, depois de passar a noite inteira pescando e não pegar nada, o Senhor quer que a gente vá de novo e lance essa rede? Então ele fala assim, sobre a tua palavra eu lançarei. Quando Pedro fala isso, Pedro deixa bem claro, porque ele era um conhecedor de pescaria, ele era um pescador excelente, mas naquela noite ele não tinha conseguido pegar nada. Ele sabia que durante a noite era um tempo melhor de pescar, que os peixes ali ficavam mais fáceis. E na rotina dele, todas as vezes que ele voltava de manhã tinha alguma coisa, mas nesse dia especificamente já não tinha pescado nada. Jesus então, ele pede para que ele leve o barco até a parte mais funda e ali lançasse a rede. Pedro então deixa bem claro que a fé dele, pela fé dele, pelo conhecimento dele, pela maneira de pensar dele, isso seria impossível. Porém, ele joga a responsabilidade para Cristo. Ele fala: então sobre a tua palavra eu lançarei. Se o Senhor está dizendo que eu posso, eu vou. E ele pega então, o texto vai dizer que eles entram no barco e ele lança a rede e o mar colabora com ele de uma forma tão sobrenatural, que a palavra vai dizer, o texto vai dizer que ele precisa até de ajuda depois para tirar os peixes, de tanto peixe que entrou naquele barco. Eu comecei a meditar nesse texto para querer entender o que Deus queria falar comigo. Primeira coisa que eu quero dizer para você, que do mesmo jeito que Jesus ele viu aqueles pescadores lavando as redes ali, encerrando o expediente, dizendo que já era o fim, que ia ser só na próxima noite, que ali era o final,
Quer dizer para você que Jesus também está vendo você. Ele conhece a tua vida, Ele conhece a tua história, Ele sabe de tudo que passa com você. Ele não precisou saber qual era a situação, que eles não tinham conseguido nada. E assim mesmo Jesus, na tua divina pessoa, Ele pôde perceber que ali eles precisavam de uma ajuda sobrenatural. Quer dizer para você que Deus conhece a tua vida, Deus conhece a tua história, e Ele sabe tudo que você tem passado. E o interessante é que Ele chega na hora certa. Ele poderia ter chegado antes, no meio da noite, na madrugada, mas não. Ele chegou justamente na hora em que eles estavam lavando a rede. Ali estava sendo decretado para eles final do expediente. Como se tivesse falado: vou voltar para casa de mão vazia, eu não consegui nada. Primeira coisa que Deus manda falar para você: não pare, não desista. Deus está no controle de tudo. Deus jamais ia permitir que eles voltassem para casa de mão vazia. Assim como Ele foi com Pedro e com aqueles discípulos pescadores, Deus manda falar para você que Ele é comigo e com você assim também. Não lave as suas redes. Espere Deus agir na tua vida. Não desista, não pare. Lavar as redes também nós entendemos que é um momento de parar. Talvez você já até lavou a tua rede, já guardou, já colocou dentro de você uma convicção de que não tem mais jeito, de que é ter momento de parar, momento de desistir. Jesus está chegando agora nesse momento, Ele está avistando você e Ele está mandando falar para você a mesma coisa que Ele falou para aqueles discípulos: lance a sua rede novamente. Não pare, não desista, porque grande será a vitória que Ele tem para você. Deus entende todo o teu sofrimento, o teu esforço. Pedro poderia falar ali: não quero mais, eu já sou pescador há tantos anos, não consegui nada, não vai ser agora a tua palavra de alguém que eu nem conheço, que eu só ouvi falar, que vai mudar a minha história. Não. Pedro deu crédito à palavra de Deus. Ele obedeceu aquilo que Cristo havia falado e a história dele mudou. Se você quer que Deus mude a tua história, você precisa aprender a obedecer a voz de Deus. Se você entende que essa palavra está vindo direto do trono de Deus para a tua vida, então Deus manda falar para você: obedeça. Obedeça a minha palavra, não desiste, não pare, porque ainda tem um milagre para acontecer na tua vida, do mesmo jeito que Ele fez na vida e na situação daqueles pescadores. Deus manda falar que Ele não mudou, Ele é o mesmo, e assim Ele faz na minha e na tua vida também. Amém? Não abandone aquilo que Deus tem para você. Lavar as redes significa fim, significa final. A Deus manda falar para você que quando você pensa que é o fim, para Ele é o começo. Quando você pensa que tudo acabou, que não tem mais jeito, que não tem expectativa em parte alguma, Ele entra na história, Ele muda a história. Deus está dizendo que do mesmo jeito que Ele avistou aqueles discípulos, Ele está olhando para você. Ele está vendo a tua situação e Ele manda falar para você: levanta e anda, marche, não desista, não pare, não guarde as redes. Levanta, usa o instrumento que você tem para você vencer. Talvez você desistiu, você acabou de guardar aquilo que lhe dava vitória. Deus manda falar para você: não desiste, não para. Deus vai mudar a tua história. Os discípulos não voltaram de mão vazia ainda. Eu tenho certeza que eles puderam ajudar muitas pessoas. Aqueles que ajudaram eles a levar aquele barco ali, ajudar a tirar os peixes daquela rede, aqueles que ajudaram também foram abençoados. Deus tem vitória não só para você, mas para toda a tua família e para aqueles que você tem no coração como desejo de ajudar também. Então levanta a tua cabeça, anda. Deus manda falar para você: levanta e anda, marche, lance a tua rede, porque tem vitória para você. Amém? Se você crê que essa palavra veio direto do trono de Deus para a tua vida, para te animar, para te levantar, receba em nome de Jesus. Não abandone Deus. Obedeça a palavra dele, seja abençoado em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus. Seja abençoado. A bênção da prosperidade, o milagre vai acontecer, mas depende de você. Ou você lava as tuas redes
e abandona, ou você confia na palavra do Senhor e lança a tua rede. Se você obedecer a Deus, Deus manda falar para você: eu mudo a tua história e o nome dele será glorificado através da tua vida. Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus.